Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas e os nossos estudos bem direitinho, entendendo todos os nossos conteúdos. Agora, nós estamos falando sobre polígonos, entendendo as características de cada um dos polígonos detalhadamente. Já aprendemos tudo sobre os triângulos e já aprendemos um ponto inicial sobre os quadriláteros, os seus elementos, suas classificações, algumas características com relação a seus ângulos. E falando sobre classificações, nós vimos que eles podem ser paralelogramos ou trapézio. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os paralelogramos. Para entender a aula, abram o livro na página 130 e acompanhem comigo. Na aula de hoje, nós vamos aprender 3 propriedades com relação ao paralelogramo que vão ser bastante importantes nesse nosso estudo. Então é importante que vocês prestem atenção e lembrem sempre que, em caso de dúvidas, vocês devem entrar em contato. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Nós vimos que um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos é um paralelogramo, quando o lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Nós temos uma figura com 4 lados considerada paralelogramo. Agora, nós vamos estudar algumas propriedades com relação a esse tipo de figura. Depois a gente vai falar sobre quadrado, retângulo e losango. Mas primeiro vamos entender direitinho o que é o paralelogramo. E a gente vai à nossa primeira propriedade, que diz o seguinte: em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Vamos relembrar aqui a descrição desse termo congruência. Quer dizer que eles têm as mesmas medidas. O lado de cima, que é oposto ao lado de baixo, porque estão de lados contrários, são congruentes, ou seja, possuem as mesmas medidas. E o lado da direita, que é oposto ao lado da esquerda, também são congruentes, claro, em paralelogramos, e vão possuir as mesmas medidas. Essa é a primeira propriedade que o paralelogramo possui. Os lados opostos são congruentes. Nós temos aqui um paralelogramo ABCD, ou seja, um quadrilátero que vai do ponto A ao ponto B, ao C e termina em D. E aí vai ser traçada uma diagonal AC, uma reta que vai ligar o ponto A ao ponto C, passando internamente por esse nosso paralelogramo, tendo que a gente vai obter 2 triângulos, o triângulo ADC e o ABC, certo? A partir de uma diagonal traçada internamente a qualquer quadrilátero, nós conseguimos formar 2 triângulos. E agora, a partir desses triângulos, nós teremos as seguintes percepções. O ângulo E, interno a essa nossa figura, é congruente ao ângulo H. Por quê? Porque eles são ângulos alternos, ou seja, de lados opostos. O ângulo E está abaixo da diagonal e o H está acima, de lados opostos. E na parte de dentro, lembram quando nós estudamos 2 retas paralelas e uma transversal? 2 retas paralelas e uma transversal, em que isso também ocorre. Nós temos um ângulo aqui e outro aqui, eles são considerados alternos internos, exatamente como os ângulos E e H. Por quê? Porque as retas AB, que é essa aqui, e CD são paralelas. Se a gente continuar essas retas e continuar também a transversal, teremos 2 retas paralelas e uma transversal,
como essa formação aqui que vocês têm, certo? Podemos perceber que o lado AC, ou seja, a diagonal que foi traçada interna a esse quadrilátero, é comum aos dois triângulos. Ela é um lado tanto de um triângulo quanto do outro. E também vamos definir que o ângulo F é congruente ao G pelo mesmo motivo dos primeiros, são alternos internos. Então, pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo, nós vamos ter que esses dois triângulos serão congruentes, confirmando assim que os lados paralelos AB e CD são congruentes e AD e BC também, ou seja, os lados opostos do paralelogramo são congruentes. A gente pode então passar a nossa segunda propriedade, também relacionada a paralelogramos, que diz que os ângulos opostos são congruentes. Nós estávamos falando sobre lados, agora vamos definir os ângulos. A gente pode verificar que quando a gente toma esse quadrilátero ABCD, o ângulo ABC, ou seja, o ângulo B, que é esse aqui, e o ângulo CDA, o ângulo D, que é esse aqui de cima, eles são opostos e são congruentes, têm as mesmas medidas. E aí basta que a gente comprove que BAD, que é o ângulo A, e BCD, que é o ângulo C, de fato são congruentes. E traçando a diagonal, nós vamos obter a mesma comprovação para os lados. Ela vai poder ser vista da mesma forma, digamos assim, certo? Podendo então passar para a terceira propriedade e última que nós veremos na aula de hoje. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. O que é um ponto médio? Um ponto que divide duas retas exatamente ao meio. Quando a gente traça duas diagonais dentro de um paralelogramo, existe um ponto em que elas vão se cruzar, claro. E esse ponto vai ser ponto médio dessas retas. Vamos entender como isso funciona. Nós temos aqui o paralelogramo ABCD e foram traçadas duas diagonais, AC, que é essa reta que vai de A até C, e BD, certo? São duas diagonais internas a esse paralelogramo. Com essas duas diagonais, nós vamos encontrar quatro triângulos diferentes: MDC, MCB, MAB e MDA. A gente pode perceber que o ponto M participa dos quatro triângulos que existem. Analisando dois triângulos, a gente pode perceber que o ângulo E é congruente a G, porque são alternos internos. AB é congruente a CD, são as duas diagonais, claro que são congruentes. E o ângulo F é congruente a H pelo mesmo motivo que nós vimos no início da aula. São alternos internos. Aí a gente vai obter outro caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, podendo definir então que esses dois triângulos que a gente tomou como referência, AMB e CMB, são congruentes. E aí, de fato, AM e MC serão congruentes e BM e MD também. Ou seja, o ponto M, que participa dos quatro triângulos que foram formados dentro dessa figura, onde as diagonais do paralelogramo se cruzam, é de fato o ponto médio de uma dessas diagonais que foram traçadas. Se a gente usar essa propriedade e sabermos que o paralelogramo é FGH, que é esse que está exposto na imagem aí, tem as seguintes medidas: EF mede 5 centímetros, que é aqui, MG vai medir 3,2, e que o perímetro desse triângulo é FM, que é esse triângulo aqui de baixo, olhem só, é igual a 10,84. Nós queremos determinar a medida de EG, que é essa diagonal completa,
e FH, que é a outra diagonal também completa. E aí a gente calcula a medida de EG, porque se um lado da diagonal é 3,2, o outro também, dando como resultado 6,4. Somando todo mundo, a medida da outra diagonal só pode ser 2,6. E aí a gente define que essas diagonais possuem ponto médio interno ao triângulo. Esse é um assunto bem simples de ser entendido. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os paralelogramos. Em caso de dúvidas, entre em contato e até amanhã.